Está aqui, então, o nosso terceiro palestrante, com o tema Cidadania, Ética e Corrupção. Dr. João Batista Martins César é desembargador do TRT da 15ª Região e coordenador deste programa Trabalho, Justiça e Cidadania da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Com os senhores, Dr. João Batista. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todos aqui. É uma noite muito especial para nós, da Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, especialmente aqui os professores presentes, nossos parceiros fundamentais nesse programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que já teve reconhecimento internacional. E quero fazer um agradecimento especial também, aproveitando a oportunidade, aos funcionários da nossa associação, porque a nossa correria, a nossa vida atribulada, né? Se não fosse os nossos funcionários, e na pessoa do Dilmar, eu quero agradecer toda a equipe da Matra 15 por esse suporte fundamental para a realização desse programa. Bom, gente, falar um pouquinho de cidadania, de corrupção, do que a gente tem a ver com esse tema. Eu já tive a oportunidade de falar sobre esse tema 2 anos atrás, aqui no programa mesmo, mas acho que ele ainda continua atual, e acho que está mais atual do que quando eu falei com vocês sobre esse tema no passado, conforme a gente vai ver aqui algumas questões. Essa campanha que você tem a ver com a corrupção foi idealizada pelo promotor Afonso Guizo Neto, de Santa Catarina, foi a dissertação de mestrado dele, agora foi objeto também da tese de doutorado dele, e ele está fazendo agora o pós-doutorado dele nos Estados Unidos sobre essas questões que estão interligadas. A gente pensa que a nossa má representação na política ou nos executivos é um fato isolado. Não é. Estão interligados. E, justamente por isso, ele criou essa campanha que você tem a ver com a corrupção, que é para levar nas escolas essas noções e tentar mudar o nosso país lá, já com as nossas crianças e adolescentes, que é a principal semente que nós temos para reverter esse quadro que aflige todos nós. E para a gente ter uma noção aí do tamanho do problema, né? São 200 bilhões que são desviados do Brasil por ano. Isso estudos internacionais que apontam esse desvio, que é 2% do nosso produto interno bruto. Então, é muito dinheiro, né? Daria por multiplicar por 3 o que a gente investe em educação ou saúde, né? Ou multiplicar por 5 o que a gente tem em segurança. Então, a gente poderia ter 5 mais vezes policiamento aí nas ruas, viaturas, uma segurança muito maior para o país, né? Ou resgatar da miséria 10 milhões de cidadãos brasileiros. Daria para fazer muita coisa com esse dinheiro. E só lembrando, né, que a Lava Jato, agora há pouco tempo, apontou que conseguiu recuperar 10 bilhões. Quer dizer, ainda estamos muito longe, né? Se todo ano são 200 bi, a Lava Jato conseguiu recuperar 10, não chegamos nem a 10% do que todo ano é desviado. Aliado a isso, nós temos que no Brasil o país que mais sonega impostos no mundo, né? Quem é assalariado não tem como sonegar, né? Já vem o desconto na fonte, quando vai comprar lá seu feijão e arroz já está no ICMS, né? Mas os estudos apontam que o Brasil é um dos que mais sonegam 300 bilhões aí de dólares, né? Então, na realidade, são 600 bilhões de reais. 13,4% do nosso PIB, do nosso produto interno bruto. Eu acho que muitos acompanharam agora, houve uma fusão do grupo Itaú, que foi ao nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico, e lá foi anistiado lá uma dívida de 25 bilhões, né, do Itaú para com os cofres públicos, né? O Dr. Marcelo Paloni falou mais cedo sobre a questão da reforma da Previdência, mas como falar em reforma da Previdência, a parte mais fraca pagar a conta, se ainda existe esse nível de sonegação no nosso país. Aqui um ranking dos países que mais
sonegam, né, evasão fiscal, a Rússia está na frente, o Brasil está logo ali atrás, infelizmente, né? E quando é de índice de desenvolvimento humano, né, aí o Brasil está lá embaixo e nós não estamos nas primeiras posições. O lado bom, né, é que esse tema está caindo no dia a dia do brasileiro, né? Os brasileiros aqui nessa pesquisa, o brasileiro está acreditando, né, que os partidos políticos e seus representantes são extremamente corruptos, né? E propinas pagas, o país ficou em 14º lugar numa pesquisa em 28, de acordo com a Transparência Internacional. E aqui a gente pode apontar algumas falhas, né, do sistema que levam a esse ambiente propício à corrupção, né? O primeiro ambiente é o alto custo das nossas campanhas eleitorais. Hoje, num passado não tão recente, não tão distante, aliás, você ainda via políticos, representantes lá na Câmara dos Deputados, ou mesmo senadores, vindo da classe dos professores, por exemplo. O nosso Congresso tinha uma maior capilaridade, uma maior representação do que era a nossa sociedade. Hoje, praticamente, você não encontra dirigentes sindicais, representantes de outras classes no nosso Congresso Nacional, diante do volume de dinheiro para se eleger. Só o Eduardo Cunha declarou que arrecadou 6 milhões de reais para a campanha dele para deputado federal. Quer dizer, poucos representantes da nossa sociedade podem arrecadar um valor desse para concorrer em Brasília. E também quem gasta um dinheiro desse em remuneração nunca vai ser suplantado esse valor, né? Você vai ficar com um débito muito grande, porque com o que ganha um deputado, que se ganha muito bem, mas mesmo assim, nos 4 anos, não se pagaria isso. Bom, o modo de nomeação de cargos na administração pública, né? A nossa administração pública, infelizmente, é grandemente aparelhada, né? Não são os melhores que ocupam os cargos em comissão, mas sim os cabos eleitorais, né? Então, esse é um outro problema sério do nosso país. E o terceiro decorre do primeiro, né? A homogeneidade e a subrepresentação na política brasileira, né? As mulheres, apesar de ter na lei eleitoral um número de vagas mínimos para concorrer, mas, na hora H, nos cargos, efetivamente, não existe esse número mínimo. Então, tanto em qualquer poder legislativo, seja municipal, estadual ou federal, a representação das mulheres ainda é ínfima. E a gente teria que mudar esse quadro, porque as mulheres, praticamente meio a meio, né, de homens e mulheres na nossa sociedade. Então, está muito distante do que seria o ideal nessa representação. Mas, como eu falei, esse tema veio para ficar na nossa agenda, espero que fique mesmo, porque a sociedade brasileira precisa debater esse tema, né? E vem na frente de outros temas, como saúde, desemprego, educação, violência. Entrou na pauta, na agenda nacional esse tema, e acho que nós, brasileiros, temos que exigir que continue nesse tema, né? Corrupção, todos nós sabemos o que é, né? Aquela podridão que existe aí no que deveria zelar pelo interesse público, né? E temos a figura do corruptor do corrupto, né? Que também nós sabemos, né? O corruptor é aquele que vai lá oferecer o dinheiro para o funcionário público ou para o representante lá de um poder executivo ou legislativo, e o corrupto é aquele que aceita, né? Aceita obter essa vantagem. Mas aí a gente tem que voltar um pouco no tempo e falar da Hannah Arendt, né, que sofreu lá com a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, né? E ela fala nessa ética relacional, né? O que nas nossas ações diárias nós estamos exercendo um espírito crítico para ver o que é certo e o que é errado, ou a gente está no piloto automático, vê uma coisa errada, mas deixa assim, não vai mudar mesmo, então vamos acabar consentindo com isso, né? Então, nós temos que, na nossa vivência diária, viu uma criança trabalhando num semáforo, por exemplo,
Diz que 100, pega o celular, diz que 100, lá, fala onde é o local, para ir lá e apurar. Viu alguém que está sendo maltratado, a gente tem que voltar a ter o espírito de se indignar e não aceitar o que está errado. Nos nossos atos do dia a dia, a gente tem que retomar essa questão. E também não aceitarmos a banalização do mal. Um dos generais do Hitler falou que, quando ele foi processado, não, eu só cumpria ordens. Pois é, se a ordem é manifestamente ilegal, como que nós vamos cumprir? Nós devemos ter o espírito crítico de falar não. Se alguém vem pedir para dar um jeitinho numa licitação da merenda escolar, por exemplo, a gente tem que falar não. A gente não pode aceitar. Não, é o meu emprego. Opa, mas se você não falar não, aí que o seu emprego está em jogo, aí que o seu cargo está em risco. Você falar não, temos aí o Ministério Público, tem Defensoria, tem sindicatos, tem vários órgãos aí para te apoiar. Agora, na medida que a gente aceita e fica quieto, aí sim estamos correndo risco. Essa também questão de aceitar o mal menor, isso é pequeno, vamos relevar isso daí, porque isso é pequeno, tem tanta coisa errada, vamos relevar isso daí, porque não vai fazer diferença. Vai, porque está concatenado. É uma coisa pequena, vai para uma outra um pouquinho maior, e outra, a hora que chega numa coisa efetivamente grande, que essa tirinha aqui mostra bem, corruptos e corruptos. Maria joga o papel de bala no chão. Isso é pequeno. O Chico estaciona em vaga preferencial. É rapidinho, eu vou parar lá rapidinho. O João fura fila na balada. Ninguém está vendo. Aí o Tonho, o nosso Cunha, desvia dinheiro público para a sua conta na Suíça, mas é só um pouquinho. Está tudo errado. A Maria aqui está errada também. Todos estão errados. E todos estão interligados. Jogar o papel do carro, quando a gente está andando com o carro na rua, vai entupir os bueiros, vai dar enchente, vai inundar as casas dos menos afortunados que têm a casa lá na Baixada, perto dos rios. Então, as coisas estão interligadas, a gente tem que ter consciência disso. Aqui alguns outros exemplos também. Falsificar a carteirinha de estudante, roubar sinal de TV a cabo, comprar produtos falsificados, furar fila, tentar subornar o guarda para evitar multa, colar na prova. Os estudantes aqui a gente vê bastante, bater ponto pelo colega de trabalho, apresentar atestado médico falso para abonar o dia ou para fazer uma prova que o aluno faltou. Então, são alguns exemplos aqui do que ocorre no dia a dia. E aí, uma outra tirinha, eu roubei 169 milhões, eu 300 milhões, eu 3 bilhões, estão todos soltos. Aí o Zé, que roubou a galinha, está preso. O Zé deveria estar preso. A gente tem uma sociedade feita de regras, todos nós temos que seguir. Só que esses aqui deveriam estar na cadeia antes dele. Não era para se chegar a esse ponto. Uma outra questão também é que a gente banaliza. A gente fala todos corruptos, todos os políticos são corruptos e ladrões. Não, a gente tem que procurar triar. Quando for votar, realmente pesquisar. Hoje a gente tem os sites aí de transparência, quem está respondendo a improbidade, quem não está. Procurar fazer esse levantamento e não falar, não, todos são corruptos, então eu voto naquele que melhor atende os meus interesses. Não, a gente não pode aceitar isso. E outra questão, a gente não pode aceitar que 5% dos canalhas do nosso país dominem os 95%. A gente tem uma parcela da nossa sociedade que é corrupta, mas o povo brasileiro é do bem, nós estamos aqui. Não podemos aceitar isso e entender como um fato consumado. A gente tem que reverter essa situação. Aqui, no ambiente escolar, olha que interessante essa pesquisa, foi feita na Universidade do Porto, com alunos de economia e administração de 21 países. E essa pesquisa mostrou que a prática dos alunos que colavam, ela variava muito de país para país, mas tinha uma correlação dos alunos que colavam com os países que tinham maior índice de corrupção. Então,
parece uma coisa banal, colar na prova não reflete proporcionalmente os países que estão lá no topo do índice de corrupção. Então, as questões estão interligadas. Isso colar não é um exemplo. Não acontece nada. Sim, acontece, está aí mostrando essa pesquisa, né? E aqui também, com os alunos, né, 58% dos nossos alunos já pediram para colocar nome em trabalho de grupo sem ter participado. E a gente aceita, eu também sou professor. E às vezes eu escuto, o aluno não fez nada, só colocamos o nome. A gente tem que parar de aceitar, falar, então é zero, não fez, por que vai levar nota, né? 68% já copiaram o texto da internet para apresentar em trabalhos. E eu coloco o trabalho deles lá no Google, a primeira frase. Na primeira frase de alguns já vem lá, de onde eles copiaram. Eles não têm nem o trabalho de jogar para a segunda página do Google, né? Já é o primeiro trabalho lá do Google, eles copiam e colam. Assinar a lista de presente em nome do colega, né? E 69% já colaram em provas. Aqui é um vídeo que eu acho que muitos de vocês já viram, que é uma pesquisa que foi feita nos universitários no Paraná, que ficava lá o freezer lá com os sorvetes e falando, o sorvete é R$2. Você pega aqui o sorvete e deposita os R$2 aqui na vasilha ali. Nessa pesquisa, apenas 2% não colocaram o dinheiro lá na vasilha, no recipiente. Essa mesma pesquisa foi feita em Brasília. E aí o percentual de 2% subiu para 34% numa universidade em Brasília. O que será que tem em Brasília, né, gente, para ser um percentual tão grande, né? E aqui eu quero elogiar vocês. O pessoal do Sindi Varejista me falou que foi feita essa mesma pesquisa aqui com vocês no TJC o ano passado. E o índice de esquecimento foi 0. Palmas para vocês. Palmas para vocês. Então, a gente não pode deixar, como eu falei, aqueles 5% mandar nos 95%. Eles fizeram essa pesquisa aqui, acho que vocês nem repararam, né? Mas foi feita essa pesquisa aqui, e o percentual foi 0, o índice de esquecimento, né? E isso que também essa pesquisa eu trouxe aqui, depois eu vou deixar esses slides para o Dilmário colocar na página do TJC, para vocês anotarem, verem os links, quem quiser estudar mais profundamente esse tema. Essa pesquisa mostra que a gente tem uma certa resistência para praticar o primeiro ato de desonestidade, que a gente brinca no interior, né? Onde passa um boi, passa uma boiada, né? Então, o primeiro ato a gente resiste. Depois que você quebra o gelo, comete o seu primeiro deslize, aí o seu cérebro já começa a aceitar. Quando você vai para o segundo, terceiro, depois fica natural. Você nem acha mais que aquilo seja uma coisa ilegal ou irregular. Essa pesquisa comprova isso também. Bom, essa campanha tem esses vieses, né, que é o fim da impunidade, a gente apurar aí o poder do Ministério Público de investigar e de punir os culpados, e tem essa outra vertente, que é a vertente da educação, né, por isso que estamos aqui, né, para que essa campanha atinja o maior número de pessoas e conscientizar, né, e, principalmente, é preciso dar o exemplo, né? Quando a gente dá o exemplo, nós exigimos também, né? Daí nós podemos exigir. Então, a gente tem que dar o exemplo e exigir, né? E essa corrupção a gente tem no poder público, nós temos no nosso trabalho, temos na vida social, tem em casa, tem na escola e tem nas eleições. No poder público tem lá o nepotismo, a fraudar a licitação, usar o carro público para fins particulares. Acho que vocês viram, tempos atrás, lá no município de Sorocaba, os funcionários públicos pegavam o carro do município para ir pegar a cesta básica. O carro público não é para isso, né? A cesta básica é um direito do funcionário público, mas ele não pode pegar o carro público do trabalho para ir buscar a cesta e levar para a casa dele. O carro público não serve para isso. Então, mostrar que tem várias vertentes aí no poder público, não é só o prefeito, né?
Então, tem muita coisa. No trabalho, né, a gente já viu lá faltar utilizando o atestado médico falso, né, pedir para outro bater ponto. Esse é o mais grave, danificar um equipamento para justificar a saída antes do horário para não trabalhar. Né? E eu li, tempos atrás, no Jornal de Sorocaba, que lá no Conjunto Hospitalar de Sorocaba quebravam equipamentos médicos para não trabalhar. Então, se o nosso político rouba e a gente condena, a gente também tem que condenar. Quando um funcionário público quebra um equipamento que é de todos nós para não trabalhar, com tanta gente passando necessidade, com problemas de saúde, né, a gente não pode aceitar. E outra coisa também, né, eu falo isso quando eu vou para as escolas, no programa TJC, falo, você está ganhando pouco? Tá, então lute, converse com o seu patrão, fale com o sindicato, vá atrás dos seus direitos, mas não faça corpo mole. Porque aquele empresário que está pagando o seu salário, que está te sustentando. Você tem, no mínimo, a obrigação de dar contrapartida pelo salário que ele está pagando. Você também fazer corpo mole é também um ato de corrupção, porque aquela pessoa, afinal de contas, também está lutando com a vida, está procurando que a empresa vá para frente e tal. Se tem irregularidades, denuncie para o Ministério Público do Trabalho, tem vários, para o sindicato, tem várias entidades para denunciar. Mas fazer corpo mole também para quem te dá o sustento também não é correto. Nós temos direitos e deveres. Né? Na vida social, nós temos lá falsificar a carteirinha de estudante para conseguir a meia entrada, né? Pedir para o guarda de trânsito quebrar o galho pela multa, oferecer dinheiro para o segurança da festa, deixar furar fila, ou numa festa de casamento, dar lá uma gorjeta para o garçom para atender melhor a sua mesa. Né? Teria vários exemplos aqui, e todos esses exemplos eu já vi na vida. Viu? A gente conversa, mas eu já tive oportunidade de presenciar. E em casa, né? O filho pede dinheiro aos pais, fala que vai comprar um lanche na escola, mas não, ele vai lá comprar figurinha, por exemplo. Então, também é uma falta de ética nessa relação em casa. Né? Isso eu vivenciei em família, gente. Eu prometia para o meu filho lá uma bicicleta no final do ano, uma viagem. Está certo a gente fazer isso? Não é obrigação dele? Se ele não trabalha, se ele só estuda, ele tirar boas notas e passar de ano é uma obrigação dele. Ele não merece prêmio. A gente não pode vincular essas coisas que é obrigação da criança, do adolescente, com benefícios outros, que a gente vai invertendo a ordem das coisas também. Se eu quiser dar uma bicicleta para ele no final do ano, ótimo, eu vou dar como presente de Natal, mas não vou vincular a questão da escola, porque a escola é obrigação dele. Ele que se vire lá, estude, a gente vai dar o apoio para ele estudar, mas a gente não deve vincular essas questões. Né? Falsificar a assinatura dos pais lá no boletim, no documento da escola, fingir estar doente para não ir à escola ou cumprir outra obrigação, cabular aulas, né? Teriam muitos exemplos. E aqui também, no fingir estar doente, eu vivenciei isso na escola que meu filho estudava. Saiu a programação, o calendário escolar no início do ano, eu combinei uma viagem. Aí a escola mudou o calendário. Quando eu marquei a viagem, teria prova. Eu falei para minha esposa, vai lá, conversa na escola, porque não estava isso no calendário. Então, vem um outro dia para fazer a prova. Aí a escola falou para ela, só você trazer um atestado médico. Minha esposa falou, mas ele não está doente, ele nem vai estar doente. É erro da escola. Vocês soltaram um calendário escolar que não tinha prova, agora vocês mudaram, eu já paguei a viagem, eu tenho direito de viajar. E ele tem direito de fazer prova. Mas para vocês verem como está no nosso cultura, né? A escola traz o atestado médico que eu mudo a prova. E se falar a verdade, não pode mudar? O erro é deles? Na escola, a gente já viu aí também aquela pesquisa, né? Eu vou pular, mas eu gosto de falar para os alunos esse último exemplo. Pegar livro na biblioteca e não devolver, isso é muito grave. Porque o que você vai fazer com o livro depois? Você lê o livro passa para outro, é o espírito de solidariedade, né? Deixa outras pessoas terem oportunidade, o prazer de ler aquele livro. Para que ficar lá em casa num canto? Né?
do eleitor, né? Tem pedir, aceitar dinheiro, pedir cargo em comissão, né? Tem muito eleitor que pede também, o cabo eleitoral, vou fazer campanha para você, mas depois você me arruma um carguinho lá em comissão, né? Mudar o domicílio eleitoral só para votar naquele candidato que o cidadão quer beneficiar, e lá em Araçoiaba da Serra, isso mudou o resultado da eleição. Um município pequeno, o candidato a prefeito trouxe eleitores de outras cidades, acho que foi 4 ou 5 ônibus, mas muda o resultado da eleição, uma cidade pequena. E não é justo, porque você não mora naquela cidade, você não vivencia aqueles problemas e você altera a vontade do povo que está ali sofrendo, aquele povo que sabe quem é o melhor. Você não está ali todo dia, por que você quer votar naquela cidade? A gente tem que ter essa consciência também, né? E aí, gente, essa questão desses favores aí dos cabos eleitorais, para mostrar aqui para vocês que os cargos em comissão, eu falo para vocês que é o câncer do nosso país. Aqui, ó, o Chile tem 800 cargos em comissão, o Chile todo, o país inteiro, em administração direta e indireta. Holanda, 700 cargos. Inglaterra tem 500. França e Alemanha, 300, mais ou menos. Estados Unidos tem 7 mil para 300 milhões de habitantes. No Brasil, nós temos 600 mil. 600 mil cargos em comissão. Onde está o aparelhamento do Estado? Onde está o câncer no Estado? Não é o funcionalismo público. O funcionalismo público presta concurso, estuda, presta concurso e trabalha. Agora, o problema do Estado brasileiro está aqui. 600 mil cargos em comissão. 600 mil apadrinhados, 600 mil cabos eleitorais. O candidato aqui prometer vantagens, também dinheiro, né? A gente já viu de tudo, né? E também boca de urna no dia da eleição, né? Então, são vários exemplos aqui de corrupção por parte dos candidatos. Tem as vantagens imediatas, né? Então, o cara ele é corrupto, ele ganha dinheiro, ele vai para a vida pública, ele se elege, ele tem o status social, tem um monte de cabo eleitoral para bajulá-lo, que estão em cargos em comissão, então tem um monte de gente que fica ali em volta dele. Só que tem as desvantagens duradouras, né? Então, vem as condenações criminais, vem a perda do patrimônio que foi auferido com a corrupção, né? E a rotulação social. Se a vantagem primeira foi, ele subiu, ficou na mídia e tal, depois ele vai ficar na mídia também de forma pejorativa. E aqueles bajuladores, aqueles cabos eleitorais que estavam ali, os cargos comissionados, são os primeiros a assumir, né? A gente vê quando um vereador não é reeleito, ou um prefeito não é reeleito, ele vai para uma cerimônia, nem os atuais cargos comissionados não acompanham ele, né? Daí ele fica à míngua, né? Eu já presenciei isso, é deprimente. Você vê que a turma os ratos abandonam o navio antes do comandante. Infelizmente, a gente vê essas coisas, né? Porque daí eles já estão procurando o político eleito para conseguir o novo carguinho, né? E aí a gente tem que resgatar, né, o contrato social, né? Rousseau, né, ele falava que o forte não é nunca bastante forte para estar sempre no poder, se não faz da sua força um direito e da obediência um dever. O que a gente pode interpretar isso, né? Vamos usar a nossa força, o nosso prestígio, os nossos políticos, eu estou falando, quando são eleitos, usa para mudar o país. Porque você pode estar bem hoje, mas seu filho, seu neto vai estar. Se a gente não tiver um contrato social que todos ganhem, quem garante que o filho desses políticos, os netos desses políticos, estarão num estado bom? Se o estado for bom para todos, os filhos deles também estarão bem. Agora, se o estado for bom só para eles, quem garante que a família dele no futuro estará, ou eles mesmos, né? Podem perder uma eleição, ter uma falência aí numa empresa, e será que eles vão ficar num estado com condições mínimas, que é o que nós estamos sofrendo hoje com essas reformas aí que querem nos enfiar goela abaixo, né? Essa é a expressão que eu uso para isso, né? Então, nesse pacto, aí, nesse contrato social, nós devemos fazer um acordo aqui, ó, nós vamos cumprir a lei, não porque a lei fala isso, porque nós, cidadãos aqui, entendemos que devemos cumprir a lei, não passar no sinal vermelho, não furar a fila. Então, isso nós, enquanto brasileiros, temos que aderir a esse contrato social, porque a lei não adianta ter lei vai ter para tudo. A questão é fazer cumprir a lei. Se nós, brasileiros, não resolvemos cumprir,
voluntariamente a lei, né? E essa frase é interessante, e o momento atual acho que é muito importante também, né? Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Rousseau, né? Acho que essa frase é muito importante, né? E a gente também aprender com os erros, né? Esse biólogo aí, o Diamond, fez uma pesquisa, né, e ele mostrou que as sociedades que vivem, os territórios, nação que vivem em constantes crises, né, da crise é o caos, do caos é o colapso, e do colapso é a implosão social. Território, nação que vive por crises, caos, colapso, implosão social. Estamos longe disso, gente? No nosso país. E aí, né, uma sociedade pode destruir a si mesma ou o seu futuro por meio da imprevidência, né? Eu lia isso, essas pesquisas, esses estudos, né, da Ilha de Páscoa, que é uma sociedade, uma ilha muito próspera, uma natureza exuberante, abundante, e daí todos os pescadores resolviam cortar as árvores lá da floresta para fazer as canoas deles, né? Resultado, a ilha virou um deserto. Olha, isso está muito distante do Brasil, né? Olha o que aconteceu aqui com a nossa Mariana, aqui, com a cidade de Mariana, a represa São Marco e da Vale, né? Olha o que era antes, olha o que ficou depois. Nós estamos longe daquilo lá, gente, daquele estudo, e tendo na nossa cabeça que o Brasil é o maior extrativista da América do Sul, um dos maiores do mundo, né? Que a gente extraiu mais de 410 milhões de toneladas de minérios, as nações sul-americanas somadas foram só 147. E 1 quilo de ouro para a gente extrair leva à remoção de 540 toneladas de matéria. E o nosso extrativismo também agrícola, né? Nós somos o primeiro produtor mundial de soja, mas vocês acho que não têm conhecimento, mas a soja, a China poderia produzir soja. Ela não produz soja porque ela quer guardar a água dela para um fim mais nobre. Porque para se produzir soja são centenas, né, de bilhões de litros de água. E aí é o extrativismo também. Nós estamos mandando a nossa natureza junto com quando a gente exporta a soja, né? Então, para a gente pensar também, né? E aí, o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, resgatar aqui as nossas virtudes cívicas, né? Valorizar aqui a nossa cultura. Nós, no começo dos trabalhos, cantamos aqui o hino nacional, a gente tem que resgatar isso no nosso país. Nós não temos outro país, nós não temos plano B. Eu estava brincando aqui com o nosso fotógrafo aqui, falando, eu não tenho plano B, eu não tenho segunda cidadania, nem quero, poderia até ir atrás, mas não quero. O meu plano é só o A, não tenho o B, o meu plano é o Brasil. Eu não tenho outro território, outro país para ir, nós não temos. Que por mais que você tenha dupla cidadania, lá você é um gringo, lá você é um estrangeiro. Eu viajo bastante e vejo isso. E as pessoas relatam isso para mim também. Então, a nossa terra é aqui, é o Brasil. A gente tem que ter essa cultura de cultuar o bem, de valorizar o que é correto, o que é certo, né? Quando individualmente você ganha, o coletivo não pode perder, não pode perder. O coletivo tem que ganhar porque você individualmente vai ganhar também. Então, a gente tem que ter essa cultura, né? Esse princípio de solidariedade social, né? Que está lá no artigo 3º da nossa Constituição de 88, eu vejo que a gente se encastela os nossos condomínios, a gente paga o nosso plano de saúde particular, a gente fica lá com a segurança privada. O que a gente pode, a gente paga a escola particular, quem pode paga a escola particular, mas o que adianta você ter um belo plano de saúde se você sair daqui agora e bater o carro ou o ônibus, tiver um acidente, você vai para o hospital público.
Então, por mais que você tenha um belo de um plano de saúde, você tem que cuidar para que a sociedade brasileira tenha uma saúde boa, porque amanhã o nosso filho pode se acidentar aí na rua e ele vai para uma emergência pública. Então, não adianta a gente imaginar que nós podemos nos encastelar. Se eu tenho condições de morar num condomínio, ótimo. E aí, a hora que eu saio desse condomínio? A hora que meu filho sai desse condomínio? Na rua ele vai ter segurança? O que adianta eu ter a segurança no meu condomínio e depois na rua eu não ter nenhuma? Então, eu tenho que me preocupar com o povo, que é esse princípio aqui da solidariedade social que nós estamos esquecendo, infelizmente. E se pudesse, a gente revogaria a lei do Gerson, né? É importante levar vantagem em tudo, né? Não é. O Gerson foi um grande meio-campista da seleção campeão mundial de 70, e ele gravou uma propaganda de cigarro, falou: o importante é levar vantagem em tudo. Não, a gente deveria revogar essa lei aqui, e o importante é que a sociedade como um todo leve vantagem, que ela evolua. Se ela evoluir, todos nós evoluiremos juntos, né? O espaço de trabalho também é um espaço precioso, né, para a gente atuar com ética, né, a gente resgatar no espaço de trabalho, né, os valores de justiça, de bem comum, de ética, né. As empresas podem valorizar também isso daqui com o seu código de éticas, né, valorizar essa questão de uma sociedade mais ética, né. A gente tem essa obrigação de ser honesto, ético, probo, resto, justo, jamais vender o nosso voto, né, um emprego, um cargo comissionado lá. É um direito de todo funcionário público almejar lá um cargo comissionado, mas pelos seus méritos, né, não pelo seu conchavo, pela ajuda lá que dá para o outro. Pelo seu mérito, eu acho que sim. E como nós vimos, de 600 mil cargos comissionados, se a gente reduzir 90%, a gente ainda vai ficar com mais do que os Estados Unidos, né? Então, dá para cortar 90% dos nossos cargos comissionados e ainda ficaria muito, né? A gente aconselhar os nossos amigos, nossos parentes também a ter essa postura ética, não ceder aos encantos dos corruptores, né? E denunciar ao Ministério Público toda e qualquer prática de corrupção que venham a oferecer para nós, para os nossos amigos, né? E votar com consciência, né, gente? De fato, ter consciência de como a gente vai votar. Aqui algumas metas para acabar aqui com a corrupção, né? Acabar com o foro privilegiado, reduzir os cargos de comissão, vários itens aqui que a gente poderia falar. Essa nossa responsabilidade com as gerações futuras. E eu queria pegar com vocês essa ADI aqui, uma ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do financiamento dos candidatos pelas empresas. E essa é uma decisão que eu reputo que pode mudar a história do Brasil, se a gente lutar para que ela prevaleça, porque tem muita gente falando já quer mudar isso, querem aprovar uma lei para que as empresas voltem a financiar os candidatos. Mas olha as falas aqui dos ministros, o ministro Fux. Chegamos a um quadro absolutamente caótico, em que o poder econômico captura de maneira ilícita o poder político. A ministra Rosa Weber: a influência do poder econômico culmina por transformar o processo eleitoral em jogo político de cartas marcadas, odiosa pantomima que faz do eleitor um fantoche, esboroando a um só tempo a cidadania, a democracia e a soberania popular. E a ministra Carmen Lúcia: há uma influência que eu considero contrária à Constituição, é essa influência que desiguala não apenas os candidatos, mas desiguala até dentro dos partidos. Aquele que detém maior soma de recursos é aquele que tem melhores contatos com empresas e representa esses interesses, e não o interesse de todo o povo, que seria um interesse legítimo. Agora eu volto para vocês. A reforma trabalhista e a previdenciária que está sendo feita no nosso Congresso Nacional está defendendo o interesse do povo ou o interesse de quem financiou os nossos candidatos, os nossos representantes que estão em Brasília? Eu costumo brincar, se você confia no nosso Congresso, diante de todo esse quadro aqui, fique tranquilo, porque ele está vendo o que é melhor para você. Se você não confia, procure ler.
Procure ler bastante o que as reformas, tanto trabalhista quanto a previdenciária. A forma como o Congresso colocou regime de urgência na reforma trabalhista, votou num dia, não passou. No outro dia, coloca de novo. Se não passasse, ele colocaria no terceiro, no quarto, no quinto. Isso é republicano? Isso é democrático? Hoje é o direito do trabalho que está sendo tratado assim. Amanhã pode ser o direito do consumidor, o direito das minorias e outras tantas questões que não se pode fazer dessa forma. A gente tem que ter consciência coletiva e cobrar, mandar e-mail lá para os nossos deputados, porque eles são uma caixa de ressonância, sim. O que a gente cobra aqui, eles escutam lá. No primeiro, quando o Cunha estava votando a lei da terceirização, na primeira votação, ela passou com mais de 80 votos, 200 quase, votos favoráveis. Na segunda votação, ela passou com 20 votos a mais, apenas. Eu brinco que se tivesse uma semana a mais de pressão popular, aquela lei lá não teria passado, da terceirização, que foi votado na Câmara. E agora a gente tem como reverter o quadro ainda. Isso foi para o Senado Federal. Se a gente mostrar a nossa indignação, há a possibilidade de reverter isso. E aqui um escritor espanhol, um pesquisador espanhol, que fala exatamente isso. As empresas financiando os políticos e desvirtuando o voto popular. Porque você acredita que está votando numa pessoa que vai fazer isso, mas, na realidade, essa pessoa vai defender o interesse das empresas que os estão financiando. E, para ter uma noção que a nossa corrupção não é só um partido, a corrupção é sistêmica. Aqui um procurador da Lava Jato, aqui um delegado falando que não adianta cortar a corrupção apenas pela metade, porque ela volta. E aqui um desembargador TRF da Terceira Região, o Fausto de Santos, que corrupção não tem partido político. Achar que corrupção está só num partido é ser ingênuo, precisa se inteirar um pouco mais. E aqui eles estão arquitetando, votar uma anistia geral e restrita, para barrar aqui os desdobramentos da Lava Jato. E eu acho que nós temos que ter consciência, cobrar e não aceitar isso. E eu deixo uma lição de casa para vocês, o financiamento e prestação de contas de campanha. Está o link aqui, quem quiser, depois vai estar no site da Matra, do programa TJC, entra nesse link e pesquise o candidato que você votou. Veja quanto que ele arrecadou de valores declarados, para vocês terem uma noção. Eu fiz isso com os candidatos da região de Sorocaba, que eu moro em Sorocaba. Eu fiquei impressionado com o volume de dinheiro que circulou lá também. Teve um candidato lá da região que gastou 3,5 milhões numa campanha para deputado federal. Bom, gente, mas não é só notícia ruim, tem notícias boas. Exemplos bons, nós temos Suécia, Coreia do Sul, Hong Kong, eles estavam em níveis de corrupção iguais a do Brasil, só que fizeram uma escolha para acabar com a corrupção e foram até o fim. Não aceitaram e fizeram a opção pela educação. E a nossa Constituição fala, lá no artigo 227, que a criança, a adolescência são prioridades absolutas. Pode faltar dinheiro para tudo, mas não pode faltar dinheiro para a criança e adolescente. Então, se nós fizermos essa opção, esses países fizeram. A Coreia do Sul fez na década de 70. Hoje, a Coreia do Sul é uma potência. Se a gente pegar o que é o território da Coreia, com todo o respeito que eu tenho pela Coreia, e comparar com o nosso país, com as riquezas nacionais do nosso país, nós temos plenas condições de chegar lá também. A Itália ficou no meio do caminho. Teve a Operação Mãos Limpas, lá na década de 80, só que eles acharam, tiramos esse e resolvemos. Não. A Itália hoje tem índice de corrupção semelhante ao do Brasil, para mostrar que a gente tem que ir até o fim, nós não podemos ficar nisso. E a Noruega, que é um exemplo que a gente poderia citar aqui, na Noruega, todos os impostos e os salários de todo mundo estão na internet. Então, vocês podem entrar, ver quanto o João Batista está ganhando, eu entro lá, vejo quanto você está ganhando, quanto o meu vizinho está ganhando, e um fiscaliza o outro. E um faz denúncia para os outros órgãos. Se o meu vizinho está comprando carro importado, ele tem o mesmo salário que eu, como que ele está comprando carro importado? Então, eles se fiscalizam e fazem as denúncias. E, por coincidência, é um dos países com menor índice de corrupção. Também está o link ali da matéria, quem quiser. Aqui outras ideias interessantes. Em Pilar do Sul, a Câmara aprovou um projeto que as leis, os projetos de leis ficam na internet. O povo vota. Os cidadãos de Itapetininga votam nesse projeto.
E aí a Câmara, para derrubar ou para votar contrário, vai ter que ter peito, né? Se o povo falou que não quer aquilo ou que quer aquilo, como que vai votar o contrário? Eu já penso em evoluir. Se tiver uma consulta pública dessa forma, um projeto de lei, a gente pode pensar em devolver para a Câmara um quórum qualificado para derrubar. Se o povo falou sim ou não, a Câmara, para derrubar a consulta do povo, vai ter que votar lá 3/5, não pode ser maioria simples para derrubar a vontade do povo. Então, já tem formas da gente evoluir. E também, nós temos agora esse aplicativo Mudamos. Esse aplicativo é um aplicativo que vai servir para nós colhermos assinaturas por meio digital. Se você baixar lá na loja lá do Android ou da Apple, você tem esse aplicativo, você instala no seu celular e vai ter alguns projetos de iniciativa popular, de eleições limpas, que você adira a esse projeto. Esse projeto é interessante, eu faço a minha assinatura eletrônica a esse projeto. Isso aqui é um embrião para, no futuro, a gente votar diretamente em muita coisa. O nosso Congresso, os nossos representantes do Legislativo ficariam só para as questões do dia a dia, e não para as questões importantes da nossa sociedade, que hoje os recursos tecnológicos já nos dão chance de votar no dia a dia. A gente tomar consciência e exercer esse direito que é de democracia participativa, né? E aqui, gente, os movimentos populares hoje ficou provado. O Movimento Brasil Livre tinha vínculo lá com o partido DEM, PSDB, SD, Solidariedade, PMDB. O MBL anunciou que lançou já candidatos às eleições passadas, né? O Vem para a Rua, né? O principal articulador era o empresário Colin Butterfield, aí é empresário da Radar, né? O Revoltados Online aqui também, né? com empresários por trás, e já estão perdendo o apoio popular. Estão querendo organizar passeata e o povo está acordando. Eu não tenho nada contra eles receberem dinheiro de partidos, só que tem que ficar claro. Se eu falo que eu sou um movimento popular, não tenho vínculo com nenhum partido, eu não posso ter. Agora, se eu sou um movimento popular de qualquer partido, que seja, só que declare. Olha, eu estou fazendo isso porque eu comungo dos pensamentos do partido tal, e ele me ajuda. Ótimo, aí você é livre para tomar a sua decisão, se vai seguir ou não. O que não pode, essas informações serem sonegadas para a sociedade, né? Eu vou passar rapidinho, porque o meu tempo está acabando, né? Mas aqui é uma tirinha bem interessante, né? Curto e grosso. Quer saber? Eu não confio no cara, mas voto nele. Ele rouba, mas faz. Ele mente, mas convence. Ele é culpado, mas ninguém prova. E você, o que acha? Acho que você é uma besta, mas não sabe. A gente tem que ter essa consciência, né? Gente, um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo, né? Aqui o nosso Papa Pop, o Papa Francisco, né? Falando que a política é uma das formas mais altas de caridade, porque busca o bem comum. Por isso, nós, cidadãos, não podemos falar, eu não discuto política. Nós temos que discutir política. Nós temos quem pode, eu não posso, eu sou magistrado, eu não posso, mas quem pode tem que participar da vida política também, partidária. Tem que exercer isso para levar a gente, como eu falei, os 95% do bem, não pode deixar que 5% dominem os outros 95%. Nós temos que discutir esses temas, né? O Martin Luther King, né, ele tinha essa frase que é fenomenal, né? Nossa maior preocupação não deve ser a maldade dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu acho que ele está, mais uma vez, coberto de razão, né? E aqui o poema do Bertold Brecht, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. E aqui é uma frase que eu acho que vale para as reformas trabalhistas que estão agora, e a previdenciária. Tem muita gente que fala, isso não me afeta, sou indiferente a isso. E eu falo para os pequenos e médios empresários que isso afeta, porque vai faltar muito dinheiro na economia brasileira. Os países que adotaram essas reformas
a economia encolheu muito. Hoje, da nossa 8ª, 9ª economia, nós vamos passar lá para a 14ª, 15ª economia, que não tem nenhum estudo no mundo provando que flexibilizar direitos dos trabalhadores, para não dizer retirar direitos dos trabalhadores, cria emprego. Isso é uma mentira muito grande. País que fez isso, a taxa de desemprego é muito maior que a nossa do Brasil, Espanha, Argentina, México, e nós estamos na nossa maior crise da história. A nossa taxa de desemprego é ainda menor que a Espanha. A Espanha está com 18% de desempregados, que foi para essa política, né? Mas o Eduardo Alves da Costa, aqui, né, no caminho com Mayakovsky, né, ele fala, na primeira noite ele se aproxima e rouba uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. A reforma trabalhista, como eu falei para vocês, a celeridade processual, o regime de urgência, não foi republicano, não foi democrático. E a gente tem que cobrar os nossos políticos disso. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que exigir que haja o debate. Reformar e evoluir é normal da nossa sociedade. O que nós não podemos é ser levados a aceitar uma reforma que não tenha discussão com a sociedade como deveria ter. A gente tem que lutar contra isso. Enquanto cidadão brasileiro, a gente tem que lutar contra isso. E aqui, né, mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça, né? A gente tem que lutar por essa justiça. E eu queria deixar aqui com vocês aqui essa foto, né? Essa foto foi retirada aqui no Rio Amazonas. Que país do mundo que tem a possibilidade de, numa fotografia, refletir a sua bandeira? Olha a nossa bandeira, olha a nossa bandeira, no Rio Amazonas. Não tem como. Esse país vai ter que dar certo. Nós, brasileiros, vamos ter que lutar para dar certo. Esse país tem que dar certo e a gente tem que fazer valer isso daqui. A gente tem que fazer valer as nossas riquezas, as nossas similitudes regionais, o que nós temos de bom e fazer prevalecer isso. Exigir de nossos políticos e votar limpo. A gente tem que ter consciência e votar limpo. Afinal de contas, o ano que vem teremos eleições de novo. Até lá, teremos a difícil luta de preservar os direitos que estão aí. Eu costumo lembrar que muita gente olha torto para um grevista quando fala que vai ter greve. Eu olho torto e tal, não gosto. Tá bom, é um seu direito seu não gostar de grevista. Porém, você não pode esquecer que se hoje nós temos aposentadoria, licença-saúde, salário mínimo, descanso semanal remunerado, férias e tantos outros direitos, é porque no passado se fizeram greve. Os trabalhadores fizeram greve. Fala, não, a CLT... A CLT caiu do céu. A CLT não caiu do céu. No início do século XX, foram muitas as greves no Brasil, e uma, em 1917, foi uma greve geral, sim. Foram mais de 80 mil trabalhadores que pararam. E gente morreu nesses movimentos. Muita gente morreu, não caiu do céu. E agora, coincidentemente, nós vamos fazer 100 anos a primeira greve geral no Brasil, agora dia 12 de junho. 12 de junho é o dia dos namorados e dia do centenário da nossa primeira greve geral. Então, a greve está lá no artigo 9º da Constituição, por hora, enquanto não mexerem na Constituição, é um direito fundamental dos trabalhadores. Gostemos ou não, é um direito de cada um, não defendo greve violenta, eu acho que é o legítimo meio do trabalhador se manifestar, mas tenham consciência, nada veio do céu e a nossa obrigação é deixar o Estado, esse estado de bem-estar social, no mínimo como nós recebemos, para os nossos filhos e netos. Nós temos obrigação com isso para a nossa sociedade, para com nossos filhos, para com os nossos netos. Muito obrigado a vocês, até a próxima.